Deus. Deus tem nos dado graça pela sua infinita misericórdia e pelo seu grande amor que nos tem amado. Amém? Nós estamos diante de uma palavra muito poderosa para a nossa caminhada, porque muitas vezes acreditamos que só as pessoas que estão lá fora são levadas ao cativeiro, mas nós também, servos do Senhor, muitas vezes somos levados a cativeiro. Até mesmo somos entregues à morte todos os dias da nossa vida, por amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos ver dois grandes homens de Deus passando por um momento de dificuldade em suas vidas e sua caminhada, por causa da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por pregar o Evangelho verdadeiro, Paulo e Silas são presos e açoitados. E nós vamos ver uma jovem adivinhadora, um espírito de adivinhação. E toda vez que Paulo e Silas passavam por essa jovem, possessa desse espírito adivinhador, ela sempre gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia diz que isso ia se repetindo e por muitos dias. E a Bíblia também nos diz que essa jovem dava lucro aos seus senhores. Uma jovem possuída por um espírito adivinhador, uma jovem cativa, uma jovem presa por esse espírito, que dava lucro aos seus senhores. Porém, Paulo, creio eu, com a sensibilidade espiritual e a revelação do Espírito Santo, e o discernimento de espírito, se incomoda com essa menina. E logo Paulo, já indignado, voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então nós vemos que entrou um sentimento de indignação em Paulo. Paulo, incomodado com o que estava acontecendo, mesmo que o que estava saindo da boca daquela menina fosse verdade, que Paulo e Silas eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação, o espírito não poderia permanecer naquela menina. Aquela jovem não poderia continuar sendo mantida em cativeiro. Deus Santo. Porque Deus não quer ninguém preso. Amém. Os servos de Deus também não podem se contentar com a prisão espiritual. Amém. E Paulo, indignado, ele diz: em nome de Jesus Cristo,
eu te mando. Então observamos, irmãos, que em nome de Jesus Cristo, Aleluia. o nome que está acima de todos os nomes, Deus Santo. o nome mais poderoso do universo, Deus Jesus. vivo. Paulo diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Oh, de Galabaçu, Galabanaia. Retira-te dela. Deus Santo. E ele na mesma hora saiu. Amém, Jesus. Vemos a autoridade que está no nome de Jesus Cristo, que imediatamente, quando Paulo manda, o Espírito se retira daquela jovem. Ou seja, mais uma grande atuação do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, por meio da vida de Paulo e de Silas. Porém, como nós vemos, essa jovem era um produto na mão dos seus senhores. Deus Santo. Então nós vemos que os servos do diabo, eles são tidos como produtos na mão do diabo. E ela rendia lucro. Era um mercado para os seus senhores. Ou seja, enquanto está dando lucro, eu quero. Mas se não der mais lucro, não quero. É um objeto que gera lucro para os seus senhores e uma alma cativa por Satanás. Só que neste momento, a salvação daquela vida, o resgate daquela jovem, Deus Santo. lhe é apresentada pela autoridade de Paulo, pela ousadia de Paulo Aleluia. em dizer: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Glória a Deus. Não devemos nos conformar com as atuações malignas no nosso meio. Ainda que isso muitas vezes venha encher o nosso ego, porque por meio de uma cativa, Paulo e Silas poderiam ter a sua alma também cativas, se eles simplesmente se conformassem Aleluia. com o dito dessa jovem todas as vezes que ela via eles. Deus Santo. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. Aleluia. Se eles anunciam a salvação, aquele espírito não precisava dizer que eles anunciam a salvação. Então observamos, irmãos, que existem espíritos que também falam da salvação. Existem espíritos malignos que glorificam a Deus, porque Deus é exaltado por todos. A Bíblia diz: crês tu em Deus, faze bem, porque até mesmo Satanás crê e treme diante dele. Porque todo o poder é do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Toda a honra é do nosso Senhor e Salvador Jesus. Toda a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus.
pelos séculos dos séculos, Verdade, Jesus. Aleluia. até que tudo se consuma. Jesus sempre será exaltado. Oh, meu Pai, Tu és santo. E na mesma hora, aquele espírito saiu daquela jovem. Amém, Jesus. Ou seja, o objeto de lucro para os seus senhores. Deus santo. A alma cativa a Satanás nesse momento é liberta. Deus vivo. E acabou-se o lucro dos seus senhores. E vendo seus senhores que desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os aos pretores. Disseram a estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então os romanos, eles tinham os costumes deles, tinham as doutrinas deles: honrar o seu rei, adorar o seu rei e seguir o seu evangelho. Os seus costumes, as suas doutrinas. Por isso que nós vemos até mesmo alguns judeus no Novo Testamento, as autoridades judaicas, dizendo que seus reis, que seu rei era César, se sujeitavam aos costumes de César, Deus santo. às autoridades de César. Por isso Jesus disse: dá a César o que é de César, Aleluia. dai a Deus o que é de Deus. Devemos nos sujeitar às autoridades. Só não podemos nos esquecer que a maior autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E aqueles romanos não podiam suportar a doutrina de Paulo e Silas, os costumes de Paulo e Silas, porque eles eram judeus. E os romanos eram um povo pagão, Oh, Espírito Santo de Deus. adoravam a deuses estranhos, Deus santo. não tinha uma direção espiritual agradável a Deus. E aquilo, o que foi bom para aquela jovem, foi ruim para os seus senhores. Então nós precisamos, na nossa mente, entender uma coisa: nem tudo o que é bom para nós será bom para o nosso próximo. Nem tudo que é bom para nós, muitas vezes será bom para um dos nossos familiares. Nem tudo que é bom para nós, muitas vezes não será bom para um da nossa parentela. O lucro se desfez. E neste momento, a tristeza na terra, mas alegria no céu. Porque uma alma foi liberta das mãos de Satanás. Aleluia. E mais uma vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu. Oh, glória a Deus. Mas Paulo e Silas são levados até a praça às autoridades. E sendo levados aos pretores, foram julgados pelo que eles falavam, pelo que eles pregavam.
Então é interessante entendermos mais uma coisa: nem tudo que nós iremos falar será agradável a muitos. Nem tudo que nós pregamos será agradável a muitos. Muitas vezes terão pessoas até mesmo dentro da casa de Deus que não irão se conformar com o Evangelho de Jesus Cristo, que é perdoado por nós, porque ainda estão presas no seu ego, estão presas até mesmo na sua época passada. Nós ouvimos pessoas dizendo: antigamente, quando nós íamos para a igreja, era assim, Deus operava, Deus fazia, Deus curava, e hoje não cura mais. Primeiramente, está presa no seu passado. Está tão presa no seu passado que não consegue desfrutar de um presente espiritual com Deus. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem mudou somos nós. Deus vivo. Primeiramente entrou na presença de Deus, levantou as suas mãos e aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. O Espírito Santo que desceu em Maria com virtude, o poder da sombra da onipotência de Deus, que envolveu Maria com poder e grande glória. Ele desce também sobre aquele homem convertido, e o Espírito Santo começa a regenerar aquela pessoa, a lavar aquela pessoa, a transformar aquela pessoa. E Isaías diz que agora os seus pecados já não são mais levados em consideração, porque todos eles foram lançados no mar do esquecimento. Então o que passou, passou. O que importa é o que eu vivo agora na presença de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, primeira coisa para termos o sucesso na libertação espiritual: esquecer-se do passado. Glória a Deus. O salmista diz: quando eu era menino, me comportava como menino. Agora eu sou adulto. Aleluia. Agora eu sou homem. Não sou mais criança, sou homem. Quando eu era criança, eu não tinha maturidade para discernir as coisas de Deus. Oh, glória. Mas agora, já homem na presença de Deus, eu tenho maturidade o suficiente para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Verdade, Pai. O que Deus está fazendo e o que Deus não está fazendo. Deus O porquê Deus está fazendo e o porquê Deus não está fazendo. Aleluia. Pessoas presas no passado É, Jesus. nunca conseguirão desfrutar de um presente glorioso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda renova nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E Paulo e Silas, confrontando os romanos, confrontando as suas doutrinas e os seus costumes, e também ultrapassando limites no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus, liberta uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. Mas neste momento de libertação, eles são levados cativos. Aleluia. Então, o que aprendo com Paulo e Silas? Muitas vezes, na honra de Deus,
consequência Aleluia. será exatamente aquilo que Deus fez na vida de alguém através da minha vida. Amém, Jesus. Paulo e Silas estão sendo levados presos por causa da libertação de uma jovem em que eles tiveram a participação. E tem gente ainda que acha que não pode sofrer por causa da obra de Deus. Tem gente que acha que não pode padecer por causa da obra de Deus. Deus santo. Ai, irmãos, eu estou sofrendo na presença de Deus, mas crente não pode sofrer. Isaías diz que Jesus já sofreu por nós, que Ele já tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus padeceu pelos nossos pecados. Aleluia. Jesus se entregou pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Isso não quer dizer que eu não posso ter uma dor de cabeça. Isso não quer dizer que eu não posso sentir dor nas pernas, dor na coluna. Isso não quer dizer que eu não posso chorar por causa da obra de Deus. Jesus chorou sim, mas nós também podemos chorar. É necessário muitas vezes nós chorarmos sim. Verdade. Aleluia. Paulo sofreu tanto na presença de Deus, Oh, Jesus. que a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, Deus santo. e este espinho Verdade. era um espírito, o mensageiro de Satanás, que profetizava a Paulo dia e noite. Paulo era Deus para a libertação, Deus santo. mas Deus não libertou Paulo deste espírito. E muitas vezes nós vamos sofrer algo na nossa carne, na nossa matéria. Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos perseverar, e Deus não vai fazer. Porque Deus sabe que se Ele fazer alguma coisa na nossa vida, muitas vezes nós vamos abandonar a Deus. Porque tem pessoas que são tão cativas em si mesmas que não conseguem entender a diferença entre a bênção e o abençoador, a libertação e o libertador. E Deus diz para Paulo: a minha graça é o que te basta. Então nada neste mundo é melhor que a graça de Deus. Nada neste mundo é maior que a graça de Deus. Aleluia. Mas Paulo e Silas estavam neste momento apanhando. Deus lindo, santo. Eu não quero implantar nada de contenda no coração da igreja. Deus de poder e glória. Isso é só para a nossa reflexão. Mas muitas vezes nós estamos aqui dentro da casa de Deus cultuando. E tem pessoas lá fora que estão falando mal de nós. Muitas vezes nós vamos passar 2 horas dentro da casa de Deus, intercedendo até mesmo pela vida dos nossos inimigos, o que é o correto. E muitas pessoas irão estar arquitetando o mal contra a nossa vida. Meu Deus. Mas como o nosso pastor disse, nessa noite a nossa luta não é contra eles. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra aquele que usa eles. É contra o adversário da nossa alma e também da alma deles. Temos que fazer como Paulo e como Silas. Temos que usar a autoridade, não que está no meu nome, não que está sobre mim, mas a autoridade que está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e repreender. E quando nós estamos buscando, nós estamos batendo. Estamos também apanhando.
Deus de poder e glória. E neste momento, Paulo e Silas estão apanhando, estão sendo açoitados com vara. E a Bíblia diz que depois de deram muitos açoites neles, os lançaram no cárcere. É interessante, irmãos, a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que neste momento, Paulo e Silas sendo lançados no cárcere. Deus Santo. O Espírito Santo não os abandonou. Porque o carcereiro deu uma ordem: guarde-os com toda a segurança. Muitas vezes, irmãos, o adversário da nossa alma vai implantar até mesmo enfermidades no nosso corpo. Passaremos por dificuldade nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Mas eu aprendo com Paulo e Silas neste momento. Aleluia. Que na nossa vida, somente quem pode tocar é aquele que nos deu. Amém. Somente Deus tem o poder de tirar a vida. Somente Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida de quem Ele quiser. Por isso Jesus diz: não temem aquele que pode tirar a sua vida. Os homens que tentam contra a sua vida, mas temem aquele que tem toda a autoridade de lançar a sua alma no inferno. O carcereiro dá ordem: guarde-os com toda a segurança. Estão presos, mas estão sendo guardados por Deus. Estão em cativeiro, mas Deus ainda está com as suas mãos estendidas. Estão sofrendo, mas Deus ainda está guardando a sua vida. Está chorando, mas Deus ainda está no controle da sua vida. Eles, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés. Meu Deus, aleluia. Os pés, irmãos, como eu já disse algumas vezes, simboliza a autoridade. Deus disse para Abraão que onde ele colocasse as plantas dos seus pés, Aleluia. seria abençoado. Amém. Jesus, ao colocar as pontas dos seus pés em Gadara, o endemoniado de Gadara, vindo a Jesus, logo postou-se aos seus pés. E ali também ocorreu uma libertação. Não tinha autoridade que pudesse segurar aquele homem. Não tinha correntes que pudessem segurar aquele homem. Não tinha cordas que pudessem segurar aquele homem. Não tinha nenhum outro homem que pudesse segurar aquele homem. Mas quando Jesus entrou naquele lugar, não teve demônio que ficou naquele lugar. Quando Jesus entrou naquele lugar, somente Ele e o Espírito Santo. Não teve legião de demônios que pudesse suportar aquela glória. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não ficará enfermidade de pé, não ficará mais sentimentos de pé. Se tiver algum enfermo na sua casa, em nome de Jesus, já está sendo curado. Se tiver alguém cativo, em nome de Jesus, já está sendo liberto nesta noite. Se tiver alguém deprimido, em nome de Jesus, a alegria entrará neste coração, a felicidade entrará neste coração. Se houver algum espírito suicida, baterá em retirada em nome de Jesus.
contato. Na baganaia. Só chegou por volta da meia-noite. Deus. Se nós observarmos o contexto natural da nossa vida, Glória. meia-noite é o momento que nós estamos dormindo. Glória. Aleluia, Jesus. Não querendo pregar doutrina satânica, que isso não provém de nós e nem de Deus. Deus santo. Mas em outra religião, que não cabe a mim falar o nome, eles acreditam que à meia-noite os espíritos sem luz, como dizem, que para nós é espíritos imundos, meia-noite eles começam a atuar sobre a terra. Mas nós sabemos que o diabo ele está atuando dia e noite e dia, sem cessar, contra a nossa vida. E no sentido espiritual, meia-noite, quer dizer tempo difícil. Por isso, lá em Mateus 25, nós vemos que meia-noite ouviu-se um grito. Eles, o novo, saíram ao encontro. Ou seja, em momentos difíceis, até mesmo o Espírito Santo ele vai gritar: o noivo está voltando, sai ao seu encontro, se prepara a igreja para encontrar-se com o noivo. E neste momento, meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Paulo e Silas à meia-noite oravam a Deus. Paulo e Silas à meia-noite cantavam louvores a Deus. O que aprendo com Paulo e Silas no período de meia-noite? Que no momento da minha dificuldade não adianta eu ficar de boca fechada. No momento da minha luta não adianta eu ficar de boca fechada. No momento da minha aflição não adianta eu ficar de boca fechada. No momento da minha enfermidade não adianta eu me conformar. É preciso que haja oração. É preciso que haja contato com os médicos dos médicos. É preciso que haja contato com o príncipe da paz na minha depressão. É preciso que haja contato com o Pai da eternidade quando eu estiver no caminho da minha sepultura. É preciso que haja contato. Aleluia. E Paulo e Silas oravam. Eu não sei o que eles falavam, a Bíblia não nos diz o que eles falavam para Deus. A Bíblia não diz os louvores que eles cantavam a Deus. Mas a Bíblia nos diz que eles oravam e cantavam na meia-noite. E os demais companheiros de prisão escutavam. Nem mesmo o cárcere pode parar o mundo de Deus. Nem mesmo a prisão pode parar uma mulher de Deus. Nem a enfermidade pode parar a mulher de Deus. Nem a doença pode parar o homem de Deus. Nem a angústia pode parar o homem de Deus. Porque isto nunca nos separará do amor de Deus. Quem há de nos separar do amor de Deus? É a prisão, nunca será. É a enfermidade, nunca será. É o presente, também não será. É o passado, também não será. É o porvir, também não será. Porque quando eu me uno à mulher de Deus, Aleluia. na sua aflição clama a favor do seu Senhor. Isaías diz que ele não está com os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar. Mas o que faz a separação é no momento da dificuldade o crente blasfemar contra Deus. É no momento da sua luta o crente não orar contra o seu Deus, fazer como a mulher de Jó, abandona o seu Deus e morre, amaldiçoa o seu Deus e morre. Homem infiel, mulher fiel, independente do momento, da situação, das circunstâncias, está abençoado ou
sendo abençoado por Deus naquilo que precisa, que acha que precisa. Homem, mulher de Deus, que é grato a Deus por tudo que Ele tem feito, Ele repreende, assim como uma louca falas tu, mulher, jamais abandone o seu Deus. Deus Santo. Porque o seu Redentor vive. Verdade. E por sua causa Ele se levanta nesta noite. Este deserto não será para sempre. Essa dificuldade não será eterna. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Enquanto no cárcere estava acontecendo um culto, acredito que naquele momento tenso, que mesmo Paulo e Silas sendo cativos, sendo açoitados, eles estavam dando graças a Deus. Amém. Porque estavam vivos. Glória a Deus. E neste momento que eles cultuavam dentro do cárcere, a Bíblia diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Observe uma coisa, irmãos. Quem estava cantando e orando era Paulo e Silas. A Bíblia diz que os seus companheiros de prisão estavam ouvindo. Então isso quer dizer que enquanto tiver culto, enquanto tiver adoração, enquanto o nome de Jesus for glorificado, enquanto Jesus for exaltado pela sua igreja, haverá sim manifestação do seu poder em nosso meio. Haverá sim glória de Deus em nosso meio. Enquanto tiver culto verdadeiro, adoração verdadeira, haverá sim manifestação do poder de Deus sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. E enquanto